Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pedir licença aos meus amigos aqui da mesa, os presentes na nossa sinagoga e aqueles que estão nos assistindo. Eu gostaria de fazer 2 comentários. O primeiro comentário é o seguinte: nós vimos que cada um dos príncipes de Israel levou suas ofertas para a inauguração do templo. A mesmíssima oferta, cada um oferta igual ao outro. Isso tem um significado que é muito importante. Esse significado é o seguinte: todos nós, cada um de nós, tem o mesmíssimo valor. Ninguém é mais, ninguém é menos do que outra pessoa. Cada um de nós é do mesmo valor de cada um dos outros. Isso nos exige que venhamos a ter respeito e consideração a cada um de outras pessoas, porque somos todos do mesmo valor, somos todos a mesma pessoa na presença do Eterno. Bom, isso nos traz uma lição muito importante. Torá, ela é muito moderna. Essas pessoas que dizem que Torá é ultrapassada, antiga, é mentira. Não caia nessa lorota. Torá não precisa ser melhorada. Se melhorar, se a pessoa tentar melhorar a Torá, é como aquela pessoa que quer consertar um relógio suíço usando uma marreta de 10 quilos, um pé de cabra e uma marreta e, enfim, vai destruir a obra, que já é perfeita. Ela é perfeita, não precisa de melhoria. Bom, outro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: os carros e os bois que foram entregues pelos príncipes das tribos. Ou seja, qual é a simbologia, qual é o significado desses carros e desses bois? O conjunto do carro com os bois, somos nós. A nossa parte física é o carro em si. A nossa parte material é o carro em si. E a nossa parte espiritual são os bois. Nós, cada um de nós, é um conjunto de carro e boi. Por que 2 bois? Porque o Eterno nos deu a liberdade de termos 2 possibilidades de dirigir a nossa vida. Ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele só pode ser exercido quando a pessoa tem liberdade, e ele nos deu a liberdade. Então, o nosso espírito tem dois lados, lado direito e lado esquerdo. Então, nós precisamos sempre termos a noção de que precisamos agir da melhor forma possível. Bom, aí que está o ponto. Somos, cada um de nós, um carro com 2 bois. Cada um ser humano. Se formos soltos aí no campo, cada um vai para um lado, aí um vai para um lado, outro vai para o outro, aí conflito, atritos e todo tipo de adversidades, né? Ou seja, as pessoas vão criando, cada um criando a sua vontade e assim conflitos. Bom, o que acontecia naquela época é o que acontece hoje, nos dias de hoje. Por que aqueles carros eles não iam para um lado e para o outro? Porque cada um daqueles carros tinha um objetivo. Qual era o objetivo dos carros? Bom, o objetivo original dos carros era o transporte do templo. O transporte do templo móvel ele era feito pelos carros e pela tribo de Merhat através dos ombros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o Eterno levantava a nuvem e se dirigia a um determinado sentido, todo o povo levantava acampamento, colocava todos os bens do templo nos carros e aqueles de Merhat, eles colocavam em seus ombros. E todos eles seguiam a mesma direção, a direção do Eterno. Por qual motivo nós precisamos dirigir os nossos sentidos, a nossa direção de vida ao Eterno? Justamente para que nós tenhamos sucesso, progresso, prosperidade
e não fiquemos brigando uns com os outros no deserto sem termos objetivo. Então, cada um de nós, hoje, precisa seguir ao Eterno como? Temos aqui o que o Eterno determinou, Torá. Torá é aquela nuvem que se levanta e que se dirige um sentido e que cada um de nós precisa pegar esse sentido e seguirmos aquele sentido. Aonde o Eterno nos determina que vamos. É ali onde nós devemos ir. Bom, os filhos de Querate, eles levavam nos ombros, eles não tinham carro, eles levavam nos ombros as suas missões, ou seja, as peças do templo. Esses eram aqueles que mais precisavam de se esforçar, porque eles levavam nos ombros todos aqueles objetos sagrados. Por que sagrados? Um objeto é apenas um objeto, mas eles se tornaram sagrados pela presença do Eterno. A presença do Eterno, até hoje, aqueles objetos que acreditamos estarem escondidos de alguma forma, todos aqueles objetos santos, eles se santificaram pela presença do Eterno. Bom, então, esses filhos de Querate, eles levavam nos ombros. O que quer dizer nos ombros? A sua força, ela estava abaixo do seu espírito, da sua mente, do seu cérebro. Então, todos eles, filhos de Querate, que levavam aos ombros aqueles objetos sagrados, eles foram também santificados pela presença do objeto sagrado que o Eterno tornou sagrado, tornando sagrado também a todos esses filhos de Israel. É isso aí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a nossos amigos aqui na mesa, os que estão Shabbat aqui na Shalom. sinagoga, e a vocês que estão do outro lado nos acompanhando, né? Sejam bem-vindos a esse momento de comentários da porção desta semana, a porção Nassô. Nassô que vem é uma derivada da palavra contagem, né? Fazer da soma, tirar uma conta, fazer uma soma do povo, e especialmente aqui, se nós for ver lá no início da porção, foi separado a família de Levi, os levitas, e foram contados todos eles de uma certa idade acima, né? E cada um tinha o seu devido valor e tal. A gente viu na porção passada isso, e entrou para essa porção também, e foi designado para cada um dos filhos de Levi e sua família fazer um determinado serviço, determinada tarefa ali no serviço do Mishkan, né? E depois de ter sido separado todos eles, cada um no seu ofício, então Moshe finalizou o trabalho e chegou a hora da inauguração. Nós entramos hoje no momento da inauguração do Mishkan, do tabernáculo. E então foi chamado, como o Zaitun já mencionou, os príncipes, né? Hashem fala para que os príncipes viessem primeiro, né? E cada um trouxesse a sua oferta. E assim veio. Todos os 12, né? Todos os 12. E nossos sábios afirmam que o Mishkan foi finalizado exatamente no último dia do mês, né? E no primeiro dia de Nissan, né? De Nissan começou a inauguração. E começou a contar primeiro de Nissan, segundo Nissan, até o dia 12 de Nissan. Veio a inauguração. Cada dia um príncipe. E achei interessante também que na nomeação dos filhos, dos Benei de Levi, né? Benei Aaron, houve um deles que não sobrou um serviço espiritual para ele fazer, né? Dentro dos sacrifícios. Ele era o Querate, né? Querate. Mas para que ele não ficasse fora, ele tinha um ofício ainda, podemos dizer, mais difícil de se fazer, que era o de montar e desmontarem o Mishkan e levarem, né, e carregar
até aonde a nuvem parasse, né? E ali eles teriam que edificar novamente, construir tudo novamente. E quando a nuvem se levantasse, eles teriam que desmontar tudo novamente e assim na sequência. Então, a princípio pareceu que eles teriam sido menosprezados, mas não, na verdade foi um trabalho árduo que eles assumiram. Né? E enquanto os demais ofereciam sacrifício, trabalhavam no ofício no ofício dos sacerdotes, né? Para oferecerem o sacrifício. Tanto que quando a gente vê aqui no chamado para a inauguração, que os príncipes vieram, a Shem fala que aquelas ofertas que os príncipes traziam era para entregar na mão de quem? Dos levitas. Não eram os príncipes que iam fazer a oferenda, que iam fazer o sacrifício. Os príncipes entregavam na mão dos levitas aqueles que foram contados e separados para aquele serviço. E eles fariam, então, o serviço de expiação pelo pecado e também pela inauguração, por gratidão, né, de Hashem ter entregue a eles o Mishkan, né, uma oportunidade de aproximação, uma oportunidade da Shekhinat Hashem estar no meio deles, entre eles, né? E através do sacrifícios diários, né? E então havia essa aproximação diária de Am-Israel para com o sagrado. Né? Então, a princípio era isso, né? Mais um detalhe, né? Nós lemos na Haftarah a questão do Nazireu, né? Apareceu então o anjo de Hashem para a mulher de Manoah, né? A mulher de Manoah, e falou para ela que ela ia ter um filho, visto que ela era estéril. Então já ali ia acontecer um milagre, né? De ela ter um filho, mesmo sendo estéril, mas que esse filho seria especial, seria consagrado a Deus, né? Um nazireu, né? O anjo não falou isso para ela, né? Mas quando ela falou para o seu marido, ela falou: ele será um nazireu de Deus, né? E dentro dessa porção, na leitura do ano passado, a gente passou por essa determinação de Hashem, que quando alguém se separasse por si próprio, né, para ser um nazireu, e assumisse o seu nazirato, né, ele deveria de fazer exatamente o que o anjo falou para a mulher de Manoah. Deveria se abster do vinho novo, do vinho velho, de todo o derivado da uva, deveria se abster. E mais, não poderia cortar o cabelo, né? Não podia passar navalha na sua cabeça todos os dias do seu nazirato. E no final do seu nazirato, né, ele deveria de oferecer um sacrifício de pecado. Né? Interessante isso, né? Mas mesmo ele levando uma vida consagrada todos os dias até o final, quando ele terminasse o seu nazirato, ele deveria oferecer um sacrifício pelo pecado. Mas que pecado era esse? Nossos sábios falam que era o pecado dele se abster das coisas boas, das coisas abençoadas, e que era para alimento, ou vinho inclusive, né? Uma bebida abençoada, né? Que faz parte do Kiddush, né? Mas que ele não poderia comer. Então isso em parte era um pecado, né, que ele estava fazendo. Ele deveria se pedir perdão por isso, né? Porque foi uma opção. Foi nessa questão ali foi uma opção. Agora no caso de Shinshon não foi opcional. Ele já veio com a missão, né? Me fugiu a palavra. Ele já veio com a missão. Ele foi predestinado. É isso. Ele foi predestinado a ser um nazireu, né? E ele deveria cumprir igual aquele que optou por isso, né? Porque ambos teriam que ser consagrados a sua vida por inteira a Hashem. Ele veio com o ofício de ser uma pessoa consagrada e de ter em si o Ruach Elohim, né, o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus o fortalecia para que ele desse o alívio, desse a vitória, né,
para os Bnei Israel sobre os seus inimigos, né? E isso aconteceu, por mais que ele em parte ele falhou, né, com o seu nazirato, né? Mas mesmo assim, Hashem cumpriu com a palavra e deu um grande livramento para Israel através dele, né? Baruch Hashem, exatamente isso. Antes de começar o meu comentário, agradecer a presença de todos que estão hoje aqui na Sinagoga de Ponta Grossa, os que nos acompanham do outro lado da tela também, os nossos internautas que estão nos acompanhando hoje nesse serviço de Shaharit da Parashat Nassau. Agradecer as suas presenças, né? E também pedir a permissão dos meus caros que estão junto comigo hoje sentados aqui na mesa, das mulheres que estão sentadas do outro lado das poltronas, dos nossos internautas que também estão escutando as nossas palavras e que também estão deixando as suas participações aqui no nosso chat, e especialmente dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar nesse dia da porção da Parashat de Nassau, né? Um Parashat muito interessante, né? Que aparenta ser um pouco difícil na hora da leitura, né? Porque ela fala muito, é muito repetitiva, né? Porque como os príncipes, as coisas que eles ofereceram foram todas iguais, né? Como o próprio Benjamin Saitun estava falando, as ofrendas e todas as coisas que eles trouxeram para o Mishkan foram todas as mesmas, só que cada um ofereceu do que pertencia a eles, né? Mas era a mesma ofrenda, né? Então parece um meio cansativo a leitura, mas contudo é uma leitura bem profunda, né? Ela tem bastante segredos, né? Mas antes de começar diretamente com o que corresponde a esta porção de hoje, preciso dar uma pequena introdução ao livro de Bamidbar, que é um livro muito importante. Sempre tenho a oportunidade de falar desse livro. Temos que lembrar que este é um livro muito importante, né? Por quê? O Sefer Bamidbar é um livro que o conceito dele é aquele mesmo conceito quando nós passamos do ensino fundamental ao ensino médio, né? Que existe uma mudança total na forma em que começamos a estudar as coisas, que começamos a aplicar as coisas, né? Existe uma outra metodologia, existe um outro protocolo dentro dessa questão. Então este é um livro mais avançado. Não significa que seja um livro mais santo ou que seja um livro melhor, só que na forma em que está escrito e as coisas que eles nos ensinam, as coisas que eles nos mostram, é bem complexo e precisamos ter a capacidade de estudo maior para conseguirmos entender o que acontece no Sefer Bamidbar, né? Então, só para colocar um exemplo, né? Nós no ensino fundamental e desde antes nós vamos aprendendo a funções aritméticas simples, né? Soma, resta, multiplicação, divisão, né? Vamos tendo todas essas questões, mas vamos aprendendo bem tranquilo, bem sossegado. Não existe uma pressão de que nós aprendamos mais além disso, né? Quando entramos ao ensino médio, começamos a ver o que nós conhecemos como os problemas, né? Que começam a aparecer coisas que não tinha nada a ver, né? Para nós matemática era números, né? Mas do nada, quando entramos no ensino médio, começam a aparecer variáveis com letras, e parece que não tem nada a ver letras com números, mas aprendemos que sim, né? Então, o Sefer Bamidbar tem essa mesma questão. Hashem, até o Sefer passado de Vayikra, ele vai nos dando como uma polenta, né? Ele vai nos dando uma força, ele vai nos dando uma força. Tanto assim que a maior parte das coisas que aconteciam nos livros passados eram por benignidade de Hashem, pelo desejo que ele tinha de nos ajudar, de estar junto conosco, né? Só que no Sefer Bamidbar agora ele vai nos testar, ele vai provar se tudo isso que ele nos deu como um presente, realmente nós valorizamos esse presente, né? E voltando então para o que corresponde a Parashat de hoje, a Parashat de Nassau, primeiro preciso explicar, ou precisamos entender o que significa Nassau, né? Porque Nassau é a primeira palavra do texto, né? E se traduz como contar, né? Como fazer a contagem, como fazer o censo, né? Dos filhos de Levi, como o caso que o próprio Abinadab Ben Israel estava falando, né? Que é especificamente dos filhos de Levi, né? Mas essa palavra Nassau não é contar, realmente não vem desse verbo contar, né? E nós podemos ver isso no Teilim 121, né? No Teilim 121 ele fala Eza enai el earim, né? Eza é o mesmo Nassau. Eza é levanto.
de levantar, de erguer, de ascender, né? Então, Ezaenai é levanto meus olhos, né? Levanto meus olhos. E Nazó é eleva, né? Alça. Né? Então, eleva aos levitas, os filhos de Levi, né? Para a função que eles iam fazer. Né? Então, esta paraxá tem essa mensagem, essa energia principal de nos elevar. Né? E é interessante que esta porção é uma porção bem complexa. Né? E o tema principal deste terceiro ano são as ofrendas dos 12 príncipes, né? Dos Bnei Israel. E existe uma pergunta, uma questão que vem os sábios nos ensinam essa discussão desde os tempos antigos, essa discussão rabínica. Por que é que precisaram os príncipes oferecer essa ofrenda especial para a inauguração do templo? E os sábios explicam que porque quando nós estudamos no Sefer, no livro antepassado de Shemot, a Parashá de Terumá, né? Se nos ensina que em Terumá os Bnei Israel ofereceram de forma voluntária, impelidos por Hashem, ofereceram as suas ofrendas para a construção do Mishkan, do templo, né? Então, os príncipes, quando escutaram as palavras de Hashem através da boca de Moshe, que falou que todo homem, não era todo homem comum, não era qualquer homem, eram todos os homens. E quando falo de homem, é Adão, todo ser humano da comunidade de Israel, tanto homem como mulher, que se sentisse impelido pelo Espírito de Hashem para oferecer uma ofrenda, que a oferecesse. Né? Então, os príncipes, na sua inteligência, não na sua sabedoria, na sua inteligência, eles falaram: não, as nossas tribos, cada quem olhou para suas tribos, né, para quem eles estavam dirigindo, ou seja, quem estavam embaixo do seu comando, eles olharam para eles e falaram: não, eles não vão ter a capacidade de dar a ofrenda para Hashem, para fazer a construção do Mishkan. Então nós vamos aguardar a ver quem vai dar, o tanto que vai dar, e nós vamos completar o que faltar. Né? E qual foi a surpresa dos Nesiim? Qual foi a surpresa dos príncipes? Que na hora que começou a arrecadação, pouco tempo de começar a arrecadação, tiveram que fechar a arrecadação porque já tinha dado até a mais do que era preciso para a construção do templo. E o que foi que aconteceu? Os Nesiim, os príncipes, ficaram de fora. Eles não tiveram a oportunidade de falar: eu ajudei a construir o templo. Né? Que é uma questão diferente. Quando eu falo: não, eu frequento a comunidade, a sinagoga de Shaarei Teshuvah, é diferente a falar: não, eu ajudei a construir a comunidade de Shaarei Teshuvah. São duas questões diferentes. Né? Então Hashem, ele nos dá uns presentes e nos dá uns mandamentos que às vezes são específicos a certos tempos. E nós precisamos fazê-los no tempo certo para podermos acessar a berachá, a bênção. Né? Então tinha uma enquete, eu tenho ainda uma enquete aqui no nosso chat. A pergunta da enquete é a seguinte: é melhor fazer na hora ou esperar um sinal? Né? É melhor fazer na hora ou esperar um sinal? Né? Então, a maioria até o começo tinha participado e tinha respondido que é melhor aguardar um pouco, né? Esperar um sinal. Né? E não está errado, a resposta não está errada, né? Tanto assim que as pessoas comentaram aqui também, deixaram o seu comentário de por que escolheram essa opção de aguardar, porque eles acham que o mais adequado é esperar que Hashem dê a instrução, e isso está certo. Nós precisamos esperar que Hashem dê a instrução, que dê o mandamento, né? Só que na hora que ele dá o mandamento, nós não podemos esperar mais um sinal para fazer a questão, né? Utilizando o mesmo exemplo da porção de hoje dos príncipes e a Parashá de Terumá das ofrendas, quando Hashem falou que era para dar ofrenda, já era esse o sinal. Eles não precisavam esperar outro sinal, que foi o que eles pensaram na sua mente. Vamos ver até onde as nossas tribos vão entregar para nos completar. Eles ficaram aguardando um outro sinal que não era necessário. Né? E em esse aguardar demais, eles perderam a oportunidade de fazer na hora e acabaram ficando fora da construção do templo. Eles participaram no quê? Na inauguração do templo, mas é diferente a inauguração do templo que a construção do templo. Né? Então, às vezes, nós temos que ter a capacidade de fazer as coisas na hora.
Quando escutamos que para fazer aquilo temos que fazê-lo porque às vezes não sabemos quando teremos a oportunidade novamente de termos acesso a essa berachá, né? E isso nós vemos na nossa vida diária, cada festa, cada Shabbat, cada momento que temos. O Benjamin Saitun sempre fala, que ele comentava durante a leitura da Megillah de Ruth, né? Que cada vez que tem alguém na rua, que tem alguém no sinaleiro que está precisando de um dinheiro, né, ou que está vendendo uma bala, nós precisamos ter a oportunidade de, esse momento, cumprir a mitzvah da pé, que ele falava, né, de aquele canto ou daquela parte que caía e eu não podia recolher para mim, eu tinha que entregar para outra pessoa, né? Então, existem mandamentos que Hashem às vezes nos apresenta na nossa vida e é para cumpri-los na hora, né? Não podemos ficar aguardando um outro sinal, né? Porque já o momento, a ação, quando nós estamos na hora ali, esse é o sinal. Só que às vezes é complicado ter a capacidade de entender as coisas na hora ou no momento, no calor da situação. Às vezes é complicado ter a capacidade de entender isso. Por isso é que os sábios nos recomendam fazer. Na hora de termos a oportunidade de sermos como Abraham Avinu, que quando Hashem falava para Abraham Avinu, sai da tua terra, ele saía. Entrega teu filho, ele entregava. E tudo que Hashem falava, ele fazia na hora. Ele não ficava esperando outro sinal. Ele não ficava aguardando para ver se ia dar certo, se ia dar errado. Ele descia atrás e ia correndo e fazia o que tinha que ser feito, né? Então, às vezes, nós também precisamos ter essa capacidade de fazer essa questão. Mais uma vez, só para que a pessoa que comentou e que deixou a sua resposta, na questão de aguardar não está errado. Aguardar não está errado. É importante sempre termos a oportunidade de ouvir as palavras de Hashem. Tanto assim que você pode se apoiar na própria porção de hoje, no final, nos últimos 3 versículos da porção de hoje, que corresponde ao capítulo 7, versículo 87 a 89, fala que para que Moshe recebesse a revelação de Hashem, ele precisava aguardar que Hashem descesse a nuvem no Mishkan, e ele sabia que nessa hora que a nuvem descia, ele precisava entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, para poder entrar em contato com Hashem. Então ele precisava de aguardar também para poder receber a instrução, né? Mas depois que nós recebemos a instrução, não tem mais tempo, não precisa aguardar mais, né? Mas só para que a pessoa que comentou, aguardar também não está errado. Só que precisamos saber quando estamos aguardando e quando estamos desperdiçando tempo, né? Quando estamos procrastinando, quando estamos só esperando que as coisas aconteçam e nós não estamos tendo uma ação, como que se chama? Uma ação, não estamos tomando ação, né? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eu noto nesta parashá que, por ejemplo, las 12 tribus, los 12 príncipes van a hacer la ofrenda, oferta, ¿no? Entonces aquí no se encuentra ni Leví ni José. Entonces en el momento que ellos son sustituidos por Efraín y Menasé. Ajá. Yo tengo aquí me llamó la atención. Es cuando el 7º día el príncipe Efraín hace la oferta. 7º día es Shabbat. Entonces, yo acho que Hashem lo permitió, ¿no? Pero entonces yo tengo esa dúvida, pues que... Dúvida, ¿no? Entonces hizo la ofrenda el 7º día, en Shabbat. Se quemó el toro, eso. Sim. É uma pergunta interessante, né? Que às vezes passa desapercebido, né? Que cada festa, cada Yom Tov, né? Sendo Shabbat, sendo Pesach, sendo Shavuot, todos esses dias festivos eram acompanhados com korbanot, com ofrendas, né? Só que existe uma incongruência, não. Existe uma pequena contradição aparente, né, na nossa mente, que é como é que se oferecia ofrendas nos dias sagrados, no dia de Shabbat ou no dia da festa,
se para oferecer a ofrenda a pessoa precisava queimar algo. E sabemos que no Shabbat e nas festas, uma melahá, é proibido queimar alguma coisa, né? Então, o Cohen e a pessoa que fazia o sacrifício, eles estavam cometendo uma verá, eles estavam cometendo um pecado na hora de oferecer a ofrenda. Não. Primeiro por quê? Porque existe uma coisa, pelo menos no Mishkan, esse primeiro formato do templo, né, que era o Mishkan, que era a tenda, que nós conhecemos como Estamid, né? O fogo perpétuo, o fogo permanente, né? Que foi isso? Que na paraxá do Sefer passado de Vaikra, na paraxá de Shemini, se nos é ensinado que quando chegaram no 8º dia, que eles estão falando hoje, do dia da inauguração, além dessas ofrendas dos príncipes, depois dessas ofrendas dos príncipes, o Arão e Moshe ofereceram várias ofrendas, né? E chegou um momento específico que eles tiveram que esperar, mais uma vez, isso de aguardar, né? Depois de que eles ofereceram a ofrenda, e desceu um fogo do céu e consumiu as ofrendas que estavam no Mizbeach, que essa foi a primeira ofrenda aceita por Hashem, né? Foi um fogo que desceu do céu, que acendeu ali no Mizbeach. Os sábios nos ensinam que esse fogo não foi extinto, esse fogo sempre se manteve ali todos os dias. Claro, eles tinham que abastecer, né, com lenha ou com o produto que eles estavam utilizando, mas esse fogo que desceu do céu sempre se manteve ali, sempre os Kohanim, os que eram responsáveis por esses serviços, sempre estavam de olho de que esse fogo não se extinguisse, né? Claro, por milagre de Hashem, ele não se extinguia também, não era necessário, ou seja, não era 100% necessário o abastecimento de novo combustível, que no caso seria lenha, mas os Kohanim sempre faziam, por isso que se fala das guardas dos sacerdotes, porque os guardas dos sacerdotes eram aqueles que ficavam olhando aquela questão, né? Então, quando chegava Shabbat, quando chegavam as festas, né, o fogo já estava acendido, né? Então, eles não acendiam e apagavam fogo, senão que eles utilizavam o fogo que já era ali feito e ofereciam as ofrendas, né? Então, eles não acabavam cometendo uma averá, senão que acabavam santificando essa questão. Então, e isso, como a menorá, que também sempre se mantinha acendida, né? Era só trocado aquela questão. Então, era acesso, né? Então, essa questão é bastante interessante, porque às vezes passa desapercebido aquelas questões, né? E também tem um caso especial que eu vou me permitir falar, que é a respeito dos instrumentos musicais, né? Na atualidade, né, a Halahá fala que é proibido durante o Shabbat tocar instrumentos, né? Porque existem vários casos, várias questões, né, que se fala que para que a pessoa não carregue um instrumento da sua casa ou do lugar onde ele tem um instrumento para a sinagoga, que é cometer uma haverá, e existem outros tipos de informações. Mas Mas na época antiga, né, quando estava o Mishkan, quando estava o Bet HaMikdash em pé, quando o templo estava em pé, os Bene Korah, os filhos de Korah e os Kohanim, que eram encarregados do cântico diário, isso que nós falamos do cântico diário, falavam que este é o canto que os levitas cantavam no templo no dia tal, e no dia tal tinha o Shabbat, também tinha o cântico diário do Shabbat, né? E esse cântico não era só cantado, eles acompanhavam com instrumentos, né? Por isso que muitos desses cânticos falam para o condutor em Neginot. Neginot é uma forma de instrumento, né? Então, eles eram acompanhados com instrumentos ainda durante o Shabbat e ainda durante as festas, né? Só que, claro, com todas as cláusulas alágicas que na época existiam, né? Só para ter essa concepção de como que funciona a questão nesses casos, né?